por exemplo, é a escolha do parlamentar. Mas também, se for a favor da população, é a escolha do parlamentar também. Então, ele deixa muito aberto para escolher no sentido daquilo que for mais plausível para a população ou não, para o seu mandato ou não. Mas eu acho que para vereador é diferente. Se for para presidente, governador, eu acho que a galera olha o partido também. Vereador, como geralmente quem vota para vereador, conhece o cara pessoalmente, é mais pela pessoa. Muitas vezes não sabe nem qual partido que ele está. Então, mas não só para vereador, isso daí na verdade é para todos. Muitas das vezes, por exemplo, as pessoas votam não é por causa do partido, é por gostar da pessoa. Muitas das vezes. A não ser que você tenha militância. Por exemplo, o PT hoje tem militância. Hoje o cara é petista. E muitas das vezes ele vota lá. por conta do partido. Ou PL, ou né? PL. Exatamente. São os dois extremos. Sim, então, sim. muitas das vezes eles escolhem a pessoa, na verdade, pelo partido. Pela militância. No caso, por exemplo, como o partido do Podemos é centro-direita, então muito vai do perfil da pessoa. Então, você pode escolher, de repente, ser isso, ser assado, de repente... E aí você se apresenta, de repente, como candidato e as pessoas acabam votando por gostarem de você ou não. O Kenji, você falou do pancadão aí, você tá instituindo ou tentando aprovar uma lei que proíbe os pancadões em São Paulo? Sim, na realidade... Já falamos? Desculpa. Ele não pegou isso da verdade porque ele é motorista de ônibus, ele tava de greve. Mas assim, sim, a gente tá tentando aprovar lá na Câmara Municipal, eu tô com o primeiro ano de mandato, e a gente tá tentando aprovar porque foi isso um dos motes de campanha, da nossa campanha contra pancadão. Legal. E eu quis chegar nesse ponto para falar eu não sei se a questão lá do anti-Oruan, se é uma lei ou se é uma norma, né? É uma lei. É uma lei. Uma lei. Porque eu ouvi falar que também não seria uma lei, porque assim, é de uma outra instância, porque na verdade é como se fosse um regulamento para as prefeituras, ou no caso surgiu na prefeitura, né? Então no primeiro momento seria nas prefeituras, e já estou vendo que em outros estados já estão tentando replicar isso, né? Já foram aprovados alguns estados. Já foram em outros estados? Não sei se... cidades. Cidades, né? Não sei se em âmbito estadual. Mas eu queria saber da sua posição, ou vocês chegaram a falar sobre essa questão do Oruan, porque meio que conflita um pouco, né? O Oruan leva esse nome na lei aí, né? Que seria... Na verdade não leva o nome, na verdade ela intitulou. Intitulou, mas não é o nome da lei, na verdade, né? Eu sou coautor dessa lei. Ah, legal. Na verdade ele intitulou como lei anti-Oruan para dar visibilidade. Para chamar a atenção, né, cara? Chamar a atenção. Tipo... A thumb, né? Que a gente sim, fala. Sim, a thumbnail da lei ou da proposta, né? Então ela criou, por exemplo, uma thumb, mas a lei, ela não se chama lei anti-Oruan, oficialmente. Qual que é você sabe o nome? Ela não tem nome, na verdade, ela só leva um número. Oficialmente ela leva um número. Tá. Na verdade, ela leva 2 números. Se é aprovada, ela modifica, porque a gente apresenta como projeto de lei. Sim, e se ela for aprovada, ela modifica, ela vira lei. Então aí, lei número tal, a gente encontra lei 11.440/2025, ela vira uma lei. É que na verdade levou essa thumb, mas o ensejo seria que não tivesse nenhuma associação, na verdade apologia ao crime. Ela foi autora, na realidade, ela é autora desse projeto, eu sou o coautor, logo no início do mandato. Ela fala muito de segurança, né? Segurança pública, apesar dela não ser da área diretamente, mas ela se envolve de forma indireta. Acho que é a linha de frente do partido, né? Então acho que eles... E ela falou muito de segurança também, antes na pré-candidatura, na candidatura dela, na campanha dela. Foi um dos motes de campanha dela, né? Falar sobre segurança na cidade de São Paulo. E ela começou a trabalhar em cima dessas pautas, dessa bandeira. Como deu caso de repercussão, o Oruan foi muito bem falado, né? Foi bem falado no sentido não... Foi pego para exemplo, de mérito, né? Foi falado, assim, foi muito divulgado na época. Teve aqueles casos de repercussão lá no Rio de Janeiro. Polêmica, prisão dele, caramba. Ofensas, enfim, toda aquela coisa. Acobertamentos, né, do crime organizado lá no Rio de Janeiro, enfim, dele estar junto na favela, com aquela coisa toda. Uhum. E aí ela criou esse projeto de lei para barrar aqui na cidade de São Paulo artistas que façam apologia nesses eventos contratados
Aí tem que ser bem claro. Por órgãos públicos, né? Com dinheiro público. Com dinheiro público. Não, de formas particulares. De forma particular, a gente não conseguiria atingir. Seriam só nos casos onde a prefeitura contratasse, ou algum órgão da prefeitura, do município da cidade de São Paulo, que contratasse com dinheiro público esses artistas, essas bandas, enfim. E essa lei, na verdade, ela foi apresentada logo no início do mandato dela e também causou uma baita de uma repercussão nacional. Ela viajou para um monte de estado, um monte de cidade, inclusive em algumas cidades essa lei foi aprovada na cidade, né? Para proibir esses eventos desses artistas que promovessem, né, através de apologia, né, ao crime. E que fosse financiado pelo dinheiro público, né? Isso, que fossem financiados, claro, com o dinheiro público. Em São Paulo não andou. Mas já não existe uma lei de que não pode fazer apologia a crime? Existe a lei criminal. Mas não essa parte administrativa. Lembra no começo que eu falei para você que algumas competências, por exemplo, dos vereadores, eles se limitam às questões municipais? Sim. A gente não pode legislar sobre competência federal, que é no caso ou estadual, mas essa né? lei já é federal. Existe. O crime de apologia ao crime, ela já existe. O crime, tem um artigo lá. Puxa aí pra mim, por favor. É que eu estava falando no começo, que acho que não é uma lei. É como se fosse... Me corrija se eu estiver errado. Apologia é crime, lei. Não. A questão tá na lei, aliás. Não, eu sei. Eu tô falando... A questão desse projeto dela é que não é uma lei. Não. É como se fosse um artifício que proíbe a prefeitura, como se fosse um regulamento interno, que proibisse a prefeitura, me corrija se eu estiver errado, de fazer essas contratações. Isso. Artigo 227 já existe. Então é como se fosse uma norma interna para a prefeitura, mas né? a gente como vereador, como legislador, a gente consegue criar uma lei para proibir. É constitucional. Entendi. Existe essa possibilidade de virar uma lei municipal. De virar uma lei municipal para coibir esses eventos, esses artistas de promoverem apologia nesses eventos. Mas também existe a possibilidade, por exemplo, do próprio prefeito decretar. Entendi. Se ele falar decreto, cidade de São Paulo, tem força de lei? Tem força de lei. Não foi uma lei criada pela Câmara Municipal, pela vereadora, Sim. Por exemplo, pelo vereador, mas foi um decreto criado pelo próprio governo, pelo prefeito, para proibir esses eventos. Ele poderia também, através da caneta, decretar. Não, decretou, mas ele esperou, de repente, a lei que fosse... Inclusive, ele foi apoiador dessa lei, da Amanda Vettorazzo. Inclusive, ele também, no começo, ele também divulgou alguns vídeos onde ele falava que ele era também a favor da lei anti-Oruan, né, o Thumb. Mas ela não andou. Ô Kenji, isso daí foi mais assim um chamariz para trazer visibilidade para a vereadora em questão? Ou isso acontece? A gente vê o funk e a apologia ao crime em todos os lugares. A minha dúvida é o seguinte, isso realmente as prefeituras ou acaba em algum momento contratando, tipo nessas viradas cultural, acaba contratando ou foi mais um auê aí nisso daí? Você já viu alguma vez ser contratado uma banda, um rapper? Aí eu vou te falar. Aí você vai saber identificar aquilo que eu vou te falar. Pode mandar. Racionais MC. Eu sou fã dos caras. Tipo, escuto os caras. Não escuto mais hoje porque eu tô velho. Mas na época da minha adolescência, porque eu tô com 50, na época que eu tinha uns 25, 30 anos, eu escutava Racionais. Ele muitas das vezes fazia apologia ao crime. E muitas das vezes ele até foi denunciado por apologia. Sim. Esse caso é o que sempre existiu na realidade. E o Racionais já foi contratado pela prefeitura em algum momento? Eu não sei se ele foi contratado, mas em alguns eventos com certeza, porque eles já estão na pista aí há muitos anos, né? Com certeza eles devem ter participado aí, desculpa. Ele já deve ter participado em alguns eventos e muitas das vezes até pagos pelo município. Não só o município de São Paulo, mas como outros municípios, eles são conhecidos. Principalmente quando a prefeitura nacionalmente, era do né? PT, né? Talvez, Ixi, né? Maria, nem se fala. Principalmente nessas épocas, né? Mas assim... Ainda existe aquela virada cultural? Paulista, virada cultural? Existe. E elas estão cada vez mais com mais força, né? Cada vez mais. Mas elas ficaram melhores, viu? Inclusive ela descentralizou, né? Ela era muito centralizada, né? Isso. Quando ela acontecia, lembra o que acontecia lá no centro? Só tinha lá no centro. Vale do eu costumava falar que era virada marginal.
Não era nem virada cultural na realidade, porque, era uma bagunça geral. Começou a ter nos Sescs, né? E agora acho que agora ela abriu mais ainda, ela né? pulverizou na cidade Centros de São Paulo. culturais de todos os bairros, né? Ela melhorou muito, porque muitas das pessoas que moram na periferia, por exemplo, que não tinham condições, por exemplo, de pegar um transporte de vida para cá, ou era muito longe de tal, não sei o quê, agora elas conseguem se concentrar nas próprias regiões. Então isso foi um ganho, no meu ponto de vista, da prefeitura aqui da cidade, para tentar atingir as pessoas que morassem e que moram na periferia. Então, você não precisou levar as pessoas para a virada chegou até as pessoas. Bacana. Ok, Kenji, a gente tá vendo, mudar um pouquinho de assunto, sobre a Smart Sampa. Tá tendo bastante resultado, né? Esse programa aí da prefeitura, esse movimento aí, não sei como pode ser chamado. E tem suporte é algo estadual? Isso tem suporte de um governo federal para que continue? Governo federal? É. Pelo contrário, eles são contra. Porque teve acho que não, Se né? deixar na mão do governo federal, manda tirar tudo. Não me lembro agora, mas teve um evento, alguma coisa que proibiram a Smart Sampa num certo evento lá, alguma coisa assim. Não teve? Não poderia... Eu acho que o Smart Sampa, na verdade, é que assim, acho que... Eu até entendi mais ou menos o que deve ter acontecido. O Smart Sampa, ele é de forma... Ele tem aquelas câmeras, né? Que são o centro de monitoramento, que ela fica na 15 de novembro, a central deles. Sim. Eles têm hoje eles estão com 28 mil câmeras, se não me engano. Eles queriam aumentar até 2028 para 40, quase 50 mil câmeras. Cidade de São Paulo, né? Instaladas aqui, né? Eles têm um hub, eles têm uma programação ali de até 40 mil câmeras. Lá é o programa que eles atingem. Existe o Smart Sampa móvel, que é uma central que eles equiparam um ônibus, um micro-ônibus com um sistema de monitoramento móvel. As câmeras ficam instaladas no ônibus. Isso, no ônibus, para poder fazer um evento, os monitores, uma porta de estádio, por exemplo. Isso, exato. Tanto que já pegou em porta de estádio também, até por essas câmeras aqui. Se fizer isso aí no jogo do Corinthians, acabou, não? Acabou a Gaviões. Você é corintiano? Não, eu acho que fica sem jogo. Pode ser que tenha acontecido, por exemplo, no evento do outro lado, da esquerda, que são, como eu te falei, são completamente contra esse sistema de monitoramento. E aí, o Smart deve ter chegado e os caras falaram, não, aqui vocês não ficam, tipo, algo assim nesse sentido, entendeu? Sim. Mas as câmeras, uma vez instaladas, ficam...